Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Alexandre Marques, sou arquiteto e historiador e moro em Campina Grande, aqui na Paraíba. Eu sou de Recife, mas moro aqui há 10 anos. Esta aqui é minha cadelinha Belinha, que me acompanha aqui o tempo todo. Ela não gosta de ficar afastada, então mesmo quando estou gravando, eu fecho a porta do quarto, mas deixo ela aqui comigo. Se ela não incomodar, fica. Quando incomoda, eu tiro ela, mas a presença dela traz uma energia boa, né? A energia dos animais, principalmente cães, gatos, né? Que têm uma relação muito próxima com os seres humanos. Eles trazem uma energia muito boa para a gente, então ela pode ficar aí. Mas vamos direto ao assunto de hoje. Alguns de vocês já me conhecem de outro canal, o Experiências Luminosas, que é um canal mais antigo, que eu tenho há cerca de 1 ano, em que eu apresento relatos de experiências extrafísicas, experiências tipo EQMs, desdobramentos, sonhos lúcidos, viagens astrais, encontros extraordinários, né, com outros seres. E então eu convido pessoas que passaram por essas experiências, elas relatam e a gente bate um papo sobre isso. Eu dou minha opinião, a pessoa faz a sua avaliação e dá a sua interpretação da experiência que ele mesmo viveu. E o canal é dedicado só a essas experiências, que são muito diversas, mas é diferente desse aqui. Esse aqui é um canal que existe para promover e proporcionar algumas ideias, alguns meios para a meditação, para o desaceleramento da mente e para o autoconhecimento. Então podem surgir outros assuntos também, além do assunto específico sobre meditação. Mas hoje, atendendo a um pedido de minha amiga Silvia, lá de São Paulo, que me conhecendo já do canal Experiências Luminosas e tendo também feito sua inscrição nesse canal, o Time to You, ela pediu que eu falasse alguma coisa sobre a minha experiência com meditação. Então, eu aproveito para fazer um vídeo rápido, espero que seja rápido, que vai servir para ela e vai servir também para as pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Eu quero dizer que não sou nenhum especialista em meditação, eu não sou nenhum monge zen budista, nunca fiz estágio no Himalaia, nem no Tibete, mas eu tenho uma pequena experiência com meditação e vou falar um pouco, alguns aspectos dessa experiência. Bem, eu já me interessava algum tempo atrás por meditação, isso mais ou menos eu creio que há uns 15 anos atrás mais ou menos, eu despertei para essa questão da meditação e tinha vontade de conhecer, mas não tinha tido oportunidade, porque eu não tinha aproximação com religiões, né? Apesar de ter uma origem católica, mas eu não praticava a minha religião, entre aspas, minha religião, aquela que eu fui batizado e que pratiquei durante algum tempo na minha vida. Eu não tinha aproximação com monges budistas, nem com o budismo, só conhecia através de bibliografia, de algumas palestras. Mas um dia, o meu pai, sabendo desse meu interesse, viu no jornal um anúncio falando sobre um retiro com um frei franciscano chamado Frei Angelino. E ele era um frei franciscano, naquela época, há uns 15 anos atrás, ele já estava com seus 82 anos, mais ou menos, mas estava muito ativo, né? Tanto que ele promoveu aí esse evento e lá no município, acho que esse evento foi em Jaboatão dos Guararapes, município ali da região metropolitana de Recife, um local especial para retiros mesmo. E eu me inscrevi e fui. Esse Frei Angelino, ele é
foi franciscano, mas ele divulgava a meditação cristã, o que ele chamava de meditação cristã. O Frei Angelino, eu não sei por que razão, se aproximou da meditação. E o que ele ensinava era uma coisa muito simples, né? Ele ensinava assim, que a meditação é uma prática que você procura observar a sua mente. Ele dizia que é bom meditar 20 minutos num horário do dia e 20 minutos em outro. Digamos, 20 minutos pela manhã, 20 minutos à noite. O que não é muito, né? Porque 20 minutos a gente gasta... Quanto a gente gasta hoje em dia assistindo um jornal, por exemplo, na TV? A gente gasta 1 hora, né? E quanto dessa hora é aproveitado? Geralmente pouco. Ou então você assiste uma novela, assiste um filme, você conversa com um amigo, quer dizer, 20 minutos é uma coisa que passa muito rápido. Mas ele recomendava justamente isso, meditar 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. A meditação era uma espécie de observação da mente. A mente, vocês sabem, é um mecanismo que não para, né? Ele é impressionante assim a capacidade que a mente tem de escapar do nosso controle. E ela vai buscar pensamentos longe. Ela geralmente, a mente, ela se alimenta de lembranças, memórias do passado, ou então ela se alimenta também de ansiedade, de preocupações com o futuro. Mas uma das coisas que ela mais escapa é do momento presente. É muito difícil a mente estar focada no momento presente. A mente também estaciona, também foca, também se ancora no momento presente. Por exemplo, se você estiver sentindo uma dor, né? Se você estiver com uma dor, digamos, no joelho, a sua mente pode, por alguns instantes, né, alguns minutos, ficar ancorada ali naquela dor e esquecer do passado, esquecer do futuro, porque você está sentindo um incômodo ali, né? Mas também existem outros momentos em que a mente ela ancora em algumas coisas. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme no cinema, né? Você ancora a sua mente naquele filme, embora seja uma coisa tumultuada, mas na verdade ela não fica parada, mas ela pega uma carona no roteiro do filme e o filme conduz a sua mente e ela fica presa naquele caminho ali que o filme traçou, né, que o diretor do filme traçou. E você não fica naquele momento pensando no passado, pensando no futuro, mas também foge do presente, porque você esquece até onde que você está. Se você estiver no cinema, por exemplo, você esquece que está no cinema, você esquece da pessoa que está do seu lado, você ancora a sua mente naquele filme. Então, é uma das coisas que a mente pode ser ancorada. Também no momento de leitura, por exemplo, você pega um livro para ler, você ancora a sua mente naquele livro e quem vai conduzir sua mente, a atenção da sua mente naquele momento é a leitura, é o assunto que está ali, você esquece de tudo que está acontecendo no momento presente, esquece do passado, esquece do futuro, e fica com a mente fixada naquele roteiro que você está lendo. Mas isso também não é a meditação ideal, porque a meditação ideal é aquela em que você se firma no momento presente e se torna consciente da sua mente e consciente do seu corpo. Então, essa é uma prática um pouco difícil para nós ocidentais que não costumamos prestar atenção no momento presente, né? A gente está sempre agitado, com a mente sendo conduzida por algum processo externo, ou então preso a lembranças do passado, preocupado com nossas ações do passado, ou preocupado com o que vai acontecer no futuro. A mente está sempre assim. Então, o que é a meditação? A meditação é você
se desidentificar com a mente e se desidentificar com o corpo. Aí também a gente pode acrescentar as emoções e também até mesmo o nosso corpo astral, a nossa identidade, por exemplo. Tudo aquilo que não é a nossa essência. E a meditação tem essa, a prática da meditação, né, tem esse valor. Ela nos conduz nesse caminho aí do autoconhecimento mais profundo de quem você realmente é. Quando você percebe que você não é a mente, então você percebe que aqueles pensamentos que fluem não são você. Por exemplo, tem alguns pensamentos malucos que chegam, que a gente não sabe de onde, e a gente fica estranhando, como eu pude pensar isso, né? Uma vez eu vi uma senhora falar que ela, só para dar um exemplo, que a gente tem muitos da gente mesmo, mas vou dar um exemplo de outra pessoa. Essa senhora, ela disse que estava com a netinha que ela tanto adora, tanto ama no braço, e mora no 20º andar do edifício. E quando ela chegou com essa criancinha na janela para olhar um pouco ali da altura, ela pensou, por que eu não jogo essa criança daqui? E ela ficou muito espantada com aquele pensamento, porque como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Eu que amo essa criança, cuido dela, jamais faria uma coisa dessa. De onde veio essa ideia? Quer dizer, a mente dela trouxe de alguma referência antiga que ela tinha, aquele pensamento maluco, né? Assim, que dura pouquíssimos momentos, mas que você estranha e pensa, como eu pude pensar isso? Esse é só um exemplo de um pensamento estranho que pode acontecer. Mas acontece com a gente o tempo todo essas coisas, né? E se a gente se identifica com isso, a gente pensa, como eu pude pensar isso? Mas se você se desidentifica, você percebe que a mente não é você. A mente é um mecanismo produzido aí pelo cérebro e diz algumas tradições orientais que a mente é como um macaco que pula de galho em galho o tempo todo sem parar e descontroladamente. E realmente é. Realmente a mente é algo muito difícil de a gente ter controle sobre ela. Porque o corpo, tudo bem. O corpo você ainda ainda consegue parar ele completamente. Você pode até amarrar o corpo, né? Até de outra pessoa. O seu ou de outra pessoa, você pode parar voluntariamente, mas você pode também parar involuntariamente e o corpo fica naquela posição. Mas a mente não, a mente ela tem um mecanismo incrível, né? que é o mais difícil de ser controlado. A mente pode prejudicar o seu sono, pode não deixar você dormir, pode trazer ideias que, se você se identifica com elas e segue aquela orientação, você pode fazer loucuras, né? Então, a meditação é uma forma de você se desidentificar com a mente, perceber que você não é a mente e que a mente é um mecanismo autônomo, dificílimo de ser controlado e parado. Mas a meditação lhe traz algumas alternativas também para a mente. Então, primeiro, a gente se desidentifica com o corpo, porque a gente percebe que a gente não é o corpo. Inclusive, existe muitas vezes um conflito aí entre nós e o corpo, né? Por exemplo, quantas pessoas querem emagrecer e não conseguem? A mente diz, eu quero ser uma pessoa magra, eu quero ser uma pessoa que tenha musculatura definida, eu não quero ter a pele flácida, eu não quero ter gordura e flacidez no corpo, então eu quero fazer um regime, eu quero fazer ginástica. Mas o corpo parece que tem vontade própria.
e não deixa você fazer, porque ele tem uma vontade própria, poderosíssima. Quando chega a fome e o desejo de comer uma determinada coisa, um doce, o corpo diz o que quer. Ele diz assim, eu quero um doce, eu quero uma massa, eu quero um peixe, eu quero isso agora, eu quero que você faça isso e aquilo. E ao mesmo tempo ele não quer fazer certas coisas porque você decide fazer, por exemplo, ginástica todos os dias, tal hora e tal. Mas chega aquele momento, o corpo diz, eu não quero fazer isso, eu estou com preguiça. E fica um conflito entre a mente e o corpo. A mente quer uma coisa, o corpo quer outra. Então você vê que você não é o corpo. O corpo também tem seu próprio mecanismo autônomo. O corpo é um mecanismo autônomo. E ele tem vontade própria. Tem desejos, né? Uma hora ele quer alimento, outra hora ele quer sexo, outra hora ele quer descanso, outra hora ele quer ação. E muitas vezes você não pode. Por exemplo, agora, durante essa pandemia aí que a gente está vivendo, quantas vezes o corpo pede, vamos tomar um sol lá fora, vamos fazer ginástica. E a mente diz, não, fique em casa. Quer dizer, são mecanismos autônomos e muitas vezes conflitantes, né? Outra coisa conflitante que pode existir também são as emoções, né? As emoções também, elas vêm de algo que a gente pode chamar de corpo emocional, por exemplo. Nós temos um corpo físico, temos um corpo mental e temos um corpo emocional. Esse corpo emocional também tem vontade própria. Então, quando algo que acontece, que você vê ou que vive, toca o seu corpo emocional, você pode sentir coisas, por exemplo, como ira, ou então você sente tristeza, ou você sente alegria, ou você sente saudade. Tudo isso são sentimentos, né, que vêm através do seu corpo emocional. E muitas vezes ele entra em conflito com você também. Você às vezes sente, por exemplo, você recebe uma agressão moral, física de alguém, qualquer coisa assim, e aquilo faz com que você seja tomado por uma emoção muito forte, uma raiva, por exemplo, uma ira, e parta também para a agressão, para devolver aquela agressão que você que você recebeu. E depois você se arrepende, porque diz, poxa, eu não devia ter reagido daquela forma, não precisava ter reagido daquela forma. Aquela minha reação, em vez de eliminar o problema, agravou muito mais o problema. Um exemplo, você está na rua, eu já vi isso acontecer na rua, né? E um carro estava parado no sinal, veio um outro carro atrás, meio distraído, e não viu que o sinal estava fechado e quase bateu no carro da frente. Teve que frear, o pneu deu aquele grito de borracha no asfalto, e o carro parou assim a uns 20 centímetros do outro. Mas o cara que estava na frente, no carro da frente, olhou para trás com raiva, deu marcha ré e bateu no carro que estava atrás. E aí os dois desceram com raiva um do outro, porque o de trás disse, eu livrei a batida e você deu ré e bateu, e o da frente. Eu nem vi o resultado, porque o sinal abriu, fui embora. E eles ficaram lá discutindo. Quer dizer, o problema tinha sido evitado, né? Porque nenhum carro bateu no outro. Mas o que estava no carro da frente, irado, certamente com outra coisa, que ele já trazia na mente dele ali, batalhando, algum problema que não tinha nada a ver com aquilo, fez com que ele desse ré e batesse no carro que quase bateu nele. E daí surgiu um problema. Inclusive, numa situação dessa, a gente sabe que pode acontecer até morte, né? Agressões graves e tudo mais, totalmente desnecessárias, porque a pessoa embarcou naquela emoção, no corpo emocional, na sugestão do corpo emocional, né? Então, já temos aí três eus, né? O eu físico do corpo, o eu mental da mente que cria pensamentos e o eu emocional, aquele que manda emoções para você e você muitas vezes se identifica com ele.
Você embarca naquela sugestão do seu corpo emocional e depois fica dizendo por que eu fiz isso, né? E ainda tem outras dimensões da nossa existência, além da física, da mental, da emocional. Existe o nosso corpo astral, por exemplo. Se você assistir o outro canal que eu tenho, chamado Experiências Luminosas, a gente estuda lá muitos casos de EQM, que são experiências de quase morte, em que a pessoa chega a morrer realmente, e quando morre, tem parada cardíaca e respiratória, ele sente-se sair do corpo e vai para o lado de fora e começa a olhar para tudo de um ponto de vista que não é mais do corpo, é fora do corpo, de cima, de lado. Mas ele começa a assistir aquela cena do lado de fora e vê o próprio corpo, muitas vezes deitado numa maca, numa cama de hospital, e nem reconhece de imediato o corpo. Mas depois vê que era ele, aquele corpo, e fica sem entender como eu posso estar aqui se eu estou ali. E isso é muito comum, muito mais comum e frequente do que a gente imagina. Mas a pessoa também não é essa energia que sai ainda identificada com aquele personagem, né, que tem um nome, que tem parentes, que tem culturas, tradições, conhecimentos. A gente sabe que a pessoa não é aquilo porque depois ela entra num outro estágio, nessa experiência de quase morte, em que ela se desidentifica com aquele personagem e começa a se sentir em unidade com o todo, com tudo que existe, inclusive com uma luz que muitas vezes as pessoas percebem, né, a chegada dessa luz, e quando a luz está distante, ele ainda está identificado com aquele corpo astral energético que se desprendeu do corpo físico, mas quando essa luz chega e envolve ele, ele perde essa consciência daquele ser separado que ele era, daquele personagem, e ele se sente um com essa luz, em unidade com essa luz. E ele e a luz se tornam um. E ele começa a perceber que não só ele e a luz são um, como também tudo que está ali em volta, as pessoas são um só. Ele começa a sentir o pensamento, a perceber o pensamento do outro, a sentir o sentimento de outras pessoas que estão ali naquele ambiente. Muitas vezes ele sai daquele ambiente e faz uma viagem cósmica e começa a se identificar com tudo que existe, com outros planetas, com estrelas, com outras dimensões. Então, a gente sabe que a gente também não é aquele personagem que saiu do corpo. Quer dizer, eu já estudei uma vez uma tradição chamada Hermetismo, que é uma tradição que vem lá do Egito. Eu fiz um curso sobre Hermetismo, e o Hermetismo diz que nós temos 7 corpos. Então, tem o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental, emocional, e assim sai. A Cabala, também judaica, também fala nesses níveis de existência. Mas afinal, quem somos nós, né, no meio disso tudo? Voltando agora para a meditação. A meditação nos mostra que nós não somos nenhum desses corpos. Nós somos aquele que observa esses corpos. Nós somos, na verdade, a consciência que percebe tudo isso. Então, por exemplo, aquela famosa frase de Descartes, né? Eu penso, logo existo. Na verdade, o eu que ele fala não é o pensamento, mas aquele que percebeu o pensamento. É esse quem existe. Não é o pensamento em si, mas aquele que percebeu o pensamento. Então, aquele que percebe a mente pensando é a sua consciência. Aquele que percebe o corpo desejando é a sua consciência. Aquele que percebe as emoções que chegam, a ira, a raiva, o ódio, a ternura, a saudade, aquele que percebe isso
e não se identifica com aquelas emoções, é a sua consciência. Aquele que sai do corpo na EQM e se identifica com o todo, é a sua consciência livre do corpo. Então, a meditação, o primeiro fruto dela, é a percepção de que nós somos uma consciência. Nós não somos o corpo, não somos a mente, não somos a emoção, nem somos o personagem que está vivendo a experiência de vida aqui na Terra. Nós somos uma consciência. Essa consciência é quem vai realmente se destacar ali na meditação. E isso é muito importante, porque é muito importante perceber isso, porque a meditação, a gente diz assim que na meditação os pensamentos desaceleram. Eles desaceleram realmente, mas não param. Como eu disse, a mente é um mecanismo dificílimo de ser parado, né? Totalmente. Mas, lógico que com a prática da meditação a gente consegue criar espaços cada vez mais longos entre os pensamentos, entre um pensamento e outro pensamento. A gente percebe o vazio que existe ali. Mas a gente percebe quando chega um pensamento. E o fato de você perceber que chegou um pensamento e não se identificar com ele é o que a gente chama de meditação. Então, durante a meditação, aqueles 20 minutos em que você pratica a meditação, você pode observar os seus pensamentos, mesmo que eles venham, mas você não se identificando com eles, você observando o pensamento, você está meditando. O seu corpo também, não é? Perceber o seu corpo naquele momento, né? Assim como você percebe o pensamento quando ele chega, você pode também fazer um trabalho de percepção do corpo. Você, inclusive, pode começar a perceber seu corpo parte por parte, né? Você se torna consciente dos seus dedos dos pés e passa um tempo consciente deles. Percebe o seu pé e passa um tempo consciente dele. Percebe sua perna e vem subindo, e você pode fazer isso por cada parte do seu corpo, inclusive para poder relaxá-lo, né? Porque é muito importante na meditação também a questão do relaxamento. Então, você não pode estar tenso, você não pode estar no corpo, você tem que estar relaxado. Você tem que se desidentificar com o corpo, do corpo, né? Então, o relaxamento físico é muito importante. Lá no Oriente, os yogis praticam a yoga física, aquele exercício físico, aquelas posturas, como uma preparação para a meditação. Aquelas posturas do yoga não é exatamente a meditação, mas é uma preparação para a meditação. É uma forma de você se tornar consciente do corpo e relaxar ele. Então, a meditação passa por esse estágio. Você tem que observar, perceber o corpo, mas se desidentificar dele. Você não é o corpo. Você tem que perceber a mente, mas você não pode se identificar com ela. Você se desidentifica com a mente. Apenas observa a mente. A mesma coisa são os sentimentos, né? Você não pode se identificar com seus sentimentos naquele momento, ainda que que algum pensamento traga um sentimento, uma emoção para você, você se desidentifica com aquela emoção. E você então se coloca numa posição que é de observador. Você não é mais o pensamento, você não é mais o corpo, você não é mais a emoção, você é aquele que observa tudo isso. Então, naqueles 20 minutos, você faz logo de início essa desidentificação, né, com o corpo, com a mente, e se torna um observador deles. Quer dizer, o corpo continua existindo, a mente continua existindo e funcionando,
mas você não se identifica, né? Então, se você se identificar com a mente, você termina embarcando naquele pensamento. Por exemplo, você está aqui meditando, com os olhos fechados ou abertos, e aí vem o pensamento: amanhã eu tenho um trabalho a realizar. E aí, se você não se desidentificar com a mente nesse momento, você pula para amanhã. A sua mente e você, sua consciência, começam a pensar no amanhã, no que é que você tem que fazer, que horas tem que acordar, quais são as providências que você vai tomar. E aí a meditação vai embora, porque você perde a consciência do momento presente. Então, em resumo, meditar é se ancorar no momento presente. A sua mente, o seu corpo, as suas emoções. O que você tem que perceber deles é o que está acontecendo naquele momento e observar. E não tentar, por exemplo, se a mente lhe sugerir uma lembrança do passado, algo que aconteceu ontem ou um pouco antes de você meditar, e você começar a se fixar naquele momento passado, você para a meditação porque você deixou de estar consciente do seu momento presente. Da mesma forma, se você pular para o futuro, você também interrompe a meditação porque você saiu do momento presente. Bom, para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou parar por aqui, nessa primeira conversa sobre meditação, mas nós teremos outras. E aí a gente pode ir avançando aí no entendimento, no bate-papo sobre a meditação, depois a gente entra na prática e vamos juntos aí avançar nesse conhecimento, nessa prática, e vamos colher os frutos de tudo isso que são maravilhosos. Então, minha amiga Silvia, eu espero que esse vídeo já tenha servido de alguma forma para você como uma introdução sobre aquela indagação que você fez a mim sobre meditação. Mas vamos continuar, vamos ter outros vídeos aí sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, muito obrigado a vocês todos e paz para todos os seres.